Convidamos para compor a mesa para a apresentação da palestra Comitê de Bacias Hidrográficas e Regularização Ambiental, Oportunidades para os Municípios. Convidamos o advogado, especialista em legislação e gestão ambiental pela Faculdade EVATA, negociações em ganhos múltiplos pela Sustainability Challenge Foundation, na Holanda, desenvolvimento de gestores com foco em gestão de processos e mudanças pela Fundação Dom Cabral, licitações na administração pública e orçamento e gestão orçamentária e financeira pela Fundação João Pinheiro, atua há 10 anos no Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Foi superintendente e chefe do núcleo jurídico da Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Núcleo Zona da Mata. Subsecretário de Gestão e Regularização Ambiental Integrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD. Atualmente é secretário de Estado adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Senhoras e senhores, convidamos e apresentamos o senhor Danilo Vieira Júnior. Vou pedir licença, vou falar aqui de baixo, falei com o Licínio, que ontem aqui na abertura foi colocado aqui pelo presidente, pelo secretário Adriano, as dificuldades enfrentadas pelos municípios, né? Essa distância que fica entre os entes federais, estaduais, municipais, então eu vou ficar aqui bem pertinho, para mostrar que o Estado está fazendo sua parte aqui de estar estendendo a mão aos municípios. A gente sabe das dificuldades enfrentadas por vocês aí no dia a dia, porque as leis são postas e a obrigação do cumprimento fica a cargo do gestor público municipal. E a gente sabe das dificuldades de cumprimento dessas metas e dessa legislação, pela realidade que a gente conhece a nível Brasil, dificuldades financeiras, essa concentração de recursos junto ao governo federal e essa grande quantidade de obrigações aí dentro dos municípios. Gostaria de cumprimentar aqui de forma especial nosso ouvidor ambiental, Rogério Nossi, amigo da casa, foi meu chefe há muito tempo, né, Rogério? Agora continua sendo. Que ouvidor que manda. Prazer tê-lo aqui com a gente, sempre atuante, sempre participando aí de todas as questões ambientais. Nós vamos falar aqui um pouquinho dos desafios enfrentados pelos municípios, das possibilidades aí de soluções a esses problemas através de algumas ferramentas, de alguns instrumentos, e vou mostrar para vocês também que os comitês de bacias, eles podem ser grandes aliados aí nas soluções de problemas de município. Ontem aqui também foi falado na abertura, e eu acho que tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, que pretende-se, e eu acho que é um bom modelo de gestão, a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, né? Porque a bacia, o curso d'água é um belo termômetro de qualidade ambiental, né? É um belo parâmetro para a gente de como vai a saúde ambiental daquela região, daquela bacia hidrográfica. E a gente percebe similaridades ao longo de uma bacia hidrográfica, né? Em todos os sentidos. E tende aí a ser o modelo de gestão ambiental pelas bacias hidrográficas como unidade de planejamento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas dificuldades enfrentadas e sobre as possibilidades. Eu sempre tomo uma coça disso, mas hoje eu vou conseguir. Então, fazendo um histórico aqui, as cidades sempre tiveram a sua origem aí ao longo de cursos d'água, né? A gente fala aí em ambientes equilibrados, sadios, assim começam as primeiras civilizações. Então, tende a se instalar em ambientes sadios e próximos a cursos d'água, porque ali a água é vida, né? Ali nós temos a condição de abastecimento público, até do próprio esgotamento sanitário, né? E também de alimentos. Então, como exemplo aí, eu trouxe ali que no Egito, 99% da população vive em aproximadamente 6% do território. É uma região árida, né? É um deserto que a gente vê a busca pelo rio como condição de sobrevivência.
A partir da metade do século XX, esses cursos d'água, devido à poluição, deixaram de ser fonte de vida e começaram a ser fonte de morte. Em 1960, nós temos uma foto ali do rio Tietê, né, que era apto aí para esporte, para pesca, para navegação. E aí, na década de 40, 70, com o processo de industrialização, nós temos um rio Tietê aí, que conhecido por todos aí, que é um grande passivo ambiental do estado de São Paulo. Então, os principais problemas enfrentados pelos centros urbanos são as ilhas de calor, né? A gente sabe que o asfalto, o concreto, ele traz um aquecimento para as cidades e dá uma diferença aí de 10 graus centígrados hoje da cidade para a zona rural. Isso é uma diferença muito significativa. Então, a falta de arborização e as infraestruturas trazem esse grande problema aí, que é o aquecimento. Nós temos o problema da poluição atmosférica, causado pela indústria, pelos automóveis, né, que causam aí diversas doenças, problemas de saúde, e eu trouxe alguns ali, problemas respiratórios, cardiopatias, estresse, entre outros. Os desafios enfrentados aí pelos municípios. Nós temos o problema de saneamento, que é um problema grave, diga-se de passagem. Minas Gerais aí tem aproximadamente hoje 40% do seu esgoto doméstico tratado, e isso não reflete o número, o percentual em municípios, porque a gente fala 40% porque a região metropolitana tem um grande percentual tratado, que puxa esse número muito para cima, né? Você pegar em termos de municípios, a gente não chega nem a 16%. Então, é um desafio grande que temos pela frente. Sabemos que são obras caras, né, que demandam aí tempo, né, e trazem grandes transtornos para a cidade. Muitas vezes você tem que quebrar ruas, você tem que construir elevatórios. E a parte de resíduos sólidos urbanos, né? Nós temos aí 55% da população atendida de forma adequada com disposição final de resíduos sólidos urbanos. Nós temos um programa no estado de Minas Gerais desde 2001, que é o Minas Sem Lixões, que vem aí apoiando, buscando incentivos financeiros para os municípios, para promover essa disposição adequada, mas chegamos aí nesse percentual de 50%, e agora conseguimos chegar a 55%, e estamos tendo uma grande dificuldade de passar disso. Por questões óbvias, né? A gente precisa de recursos. Na minha opinião também, alguns gestores não se preocupam muito com esse tema, dizem as más línguas que meio ambiente não traz voto, né? Eu discordo disso. Eu acho que a população hoje está muito atenta e busca qualidade de vida, mas tira, né? Muito bem colocado. Então, hoje, a questão ambiental ganhou a eleição com a bandeira verde. A questão ambiental hoje vem sendo tratada de forma mais responsável e vem tendo um olhar atento da sociedade. E aí, nós estamos aí há 10 anos nesses programas e agora estamos tentando aí uma outra estratégia, que é através dos consórcios de município. Até porque o governo federal só tem hoje linha de financiamento para os consórcios. Você não consegue mais um financiamento junto ao governo federal para projetos individuais. O projeto do lixo tem que ser consorciado. E isso fez que Minas Gerais também, eu não sei se a Zuleika tocou nesse assunto ontem, dos nossos atos, né, dos nossos arranjos territoriais ótimos, são estudos feitos pelo Estado de Minas Gerais, buscando localizações adequadas em termos de logística, de infraestrutura e de áreas adequadas para o estabelecimento desses consórcios. A gente sabe que nós temos uma dificuldade muito grande também em Minas Gerais de áreas adequadas para essa disposição, principalmente sul de Minas, zona da mata, que são regiões com relevo muito acidentado, com muitas nascentes, núcleos populacionais, e isso também é um grande dificultador. Então, os consórcios também vêm a solucionar esse problema, porque em vez de a gente estar buscando aí 10 áreas para dispor lixo, a gente consegue, através de uma área só,
resolver o problema de 10 municípios. Nós temos também grandes problemas com ocupações irregulares, né? Isso aí a gente vê toda hora nos noticiários, acidentes causados por ocupações. Os prefeitos, num primeiro momento, ou por não ter um corpo de fiscalização adequado, ou por, às vezes, evitar o desgaste com a sua população, fazem um pouco de vista grossa nessas ocupações e depois o resultado disso é trágico. A gente vê aí vidas sendo ceifadas aí por conta de acidentes graves. E o problema das enchentes, né? Nossa vereadora aqui de Guidoval sabe bem do que eu estou falando, né? Guidoval, há 2 anos atrás, quase que some do mapa, por conta de uma grande enchente que tivemos por lá. E sobra para o gestor público agora a reconstrução, e a gente sabe que isso não é barato. A remediação é sempre mais cara do que esse trabalho preventivo. Nós temos também problemas aí de infraestruturas urbanas inadequadas, né? Cidades vão crescendo de forma desordenada, e aí culmina com problemas também sérios, os passivos ambientais enfrentados, né? Quando se herda um lixão, a prefeitura vem com um lixão de presente, isso não é fácil para o gestor, até porque existe uma postura bem agressiva hoje dos órgãos de controle quanto ao problema, né? O Ministério Público vem entrando com ações na pessoa do gestor municipal, e isso pode trazer graves problemas para o homem público, né? Que precisa aí de ter a ficha limpa para ser elegível. Então, são problemas que precisam de uma atenção especial. Então, eu trouxe ali também que 60% hoje dos atendimentos médicos são por doenças de veiculação hídrica. Então, a gente vê que água é saúde, qualidade de água é saúde. E a gente trabalha muito em cima do efeito e não trabalha a causa do problema. Se a gente resolvesse o que causa esse problema, eu tenho certeza que a gente desoneraria muito o gasto hoje com saúde pública. E a gente sabe que esse gasto fica também no município, né? Saúde, educação, são gastos aí daqueles que lutam com grande dificuldade, que são os municípios, principalmente de algumas regiões de Minas. Tem um dado aqui da Organização Mundial da Saúde que fala que cada R$1 gasto com saneamento, você vai poupar 3 em saúde. Ou seja, é muito mais barato você trabalhar na causa do que no efeito. Nós temos alguns ônus ambientais enfrentados aí, que é a escassez de água. Ontem isso aqui também foi falado na abertura. Nós temos aí sérios problemas já de abastecimento público de água no nosso estado de Minas Gerais, norte de Minas sofrendo, e aonde a gente achava que não teríamos problemas, já estamos tendo. A região metropolitana de Belo Horizonte tem problema. Eu pego lá a minha UBAR, na Zona Mata Mineira, já tem um estudo feito pela Copasa, não é isso? O UBAR já tem, nos próximos 20 anos, vai ter dificuldade para abastecimento público. Então, regiões onde a gente achava que a água era abundante, já começa a acender o sinal de alerta. Ou seja, precisamos cuidar dos nossos mananciais para garantir os usos múltiplos e, principalmente, o abastecimento público de água, que é essa questão de sobrevivência. Aí eu trouxe um dado aqui que nos anos 60, Belo Horizonte foi eleita pela ONU como a melhor metrópole para se viver na América Latina. Ela estava em 45º lugar entre as 100 melhores cidades do mundo. E a realidade hoje é bem diferente, né? Então, precisamos ficar atentos. A gente sempre fica naquela expectativa de viver numa cidade grande, né? Com muito prédio, com engarrafamento, mas isso não é bom, não. Isso é uma falsa ilusão. Um dos grandes problemas enfrentados pelos municípios é a falta de continuidade de bons trabalhos, bons projetos executados pelo gestor passado.
Eu estava escutando aqui agora, estava conversando com o Visconde do Rio Branco. Eu tive o Visconde do Rio Branco inaugurando uma bela usina de triagem e compostagem com aterro sanitário há 8 anos atrás, quando eu ainda era superintendente lá da Zona da Mata. Ela estava me falando, agora nós estamos retomando a atividade, porque acabou. Isso é retrocesso. E a gente percebe isso muito no interior. Por questões políticas, um gestor não quer dar continuidade ao trabalho começado por outro. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Bons projetos têm que ter continuidade. E projetos ambientais são de médio e longo prazo. É um trabalho contínuo. Isso não pode se perder no tempo, por questões políticas. Temos que ficar atentos a isso. Nós temos que ter responsabilidade, não com a política, mas com a população, com a sociedade, com a qualidade de vida, com o meio ambiente sadio e equilibrado. Então, eu trouxe aqui também para vocês algumas obrigações legais, onde os municípios estão aí com a famosa faca no pescoço. Nós temos aí um prazo até 2 de agosto de 2014 para a solução do problema do resíduo sólido urbano. A partir desse prazo, não tenho dúvidas, aquele município que não cumprir com a sua obrigação, além das penalidades administrativas, sofrerão as penalidades criminais. Porque a gente sabe que meio ambiente, ele trabalha em 2 vertentes. Nós temos os processos administrativos e os criminais pela lei de crimes ambientais. E isso bota o gestor no banco dos réus, bota a instituição, prefeitura como réu também num processo criminal, além de processos administrativos que geram multas, e essa não é a finalidade do Estado. O Estado não tem intenção de ficar multando. A finalidade nossa não é arrecadação com o meio ambiente, mas solução de problema. Até porque as multas que ocorreram no passado, e eu sou testemunha disso, quanto à questão do lixo, que eu trabalho nisso desde o começo, os municípios tiveram a oportunidade de converter essas multas em recuperação dessas áreas degradadas, aquisição de terrenos. Ou seja, o Estado não queria receber, queria que o problema fosse solucionado. E estamos aí há 10 anos nessa luta e ainda temos aí mais de 40% de lixões para serem solucionados. E o prazo está aí na porta. E a gente fala, metade do ano que vem, e ano que vem é um ano complicado. Ano que vem nós temos Copa do Mundo, nós temos eleição, que dificultam a vida do gestor, né? Tira o foco. Então nós temos que começar a mexer o esqueleto agora, porque senão não vamos ter tempo para cumprir a legislação. Isso não é diretriz, isso é legislação. Nós temos aí também, até setembro de 2014, para os municípios apresentarem seus planos de gestão integrada de resíduos sólidos, e aí vem tudo, o resíduo da saúde, o resíduo industrial. E o saneamento, nós temos aí até 2017, mas até o final desse ano, de 2013, os municípios, pela legislação, têm que ter já os seus planos municipais de saneamento. O município que não tiver esse plano municipal de saneamento, primeiro, vai estar descumprindo a legislação. Segundo, a própria legislação estabelece que o município que não cumprir o prazo não vai poder receber recurso do governo federal para as obras de saneamento. E a gente sabe que município, dificilmente, o outro vai ter condição de fazer. A grande maioria, com recurso próprio, não tem condição de fazer. O Estado não tem hoje aberto nenhuma linha de financiamento para isso, né? São coisas pontuais. Nós temos aí parceria através de empresas públicas, como é o caso da Copasa, que podem ser grandes aliados na solução desse problema, né? A Copasa está com grandes investimentos aí, na ordem de 6 bilhões de reais em obras de saneamento para o Estado de Minas Gerais. Só que a gente tem o governo federal, nesse momento, também como grande aliado. Nós temos a FUNASA aí financiando, o Ministério da Cidade. Então, nós temos linha de financiamento do governo federal que tem dado certo. Eu vou dar frente aqui, citar alguns exemplos. Então, esse plano, ele tem que estar pronto até o final do ano.
E aí o tempo já está muito curto, nós já estamos em outubro. Então, peço aí uma atenção especial a vocês, aí, gestores públicos municipais, para os planos. Lembrando que plano não é o projeto executivo, você vai ter que apresentar o caminho. Ó, eu pretendo fazer isso com o esgoto, eu pretendo fazer isso com lixo, eu pretendo fazer isso com a drenagem de água pluvial e isso com o abastecimento público de água. Saneamento se resume nesses 4 itens: abastecimento de água, esgoto, lixo e drenagem de água pluvial. Nós temos em Minas Gerais aí um incentivo aos municípios que tratam com responsabilidade a questão de lixo e esgoto, através da que a gente chama de Lei Robin Hood, né, que estabelece o ICMS ecológico. Então, o ICMS ecológico, ele tem 3 subcritérios, né? O saneamento, que é lixo e esgoto, unidade de conservação e mata seca, que é voltado para áreas protegidas. Como é que funciona isso? Aquele município que tem disposição adequada de resíduo sólido urbano, ou tem o tratamento do esgoto, ou tem alguma unidade de conservação municipal nos limites do município, ou se está inserido ali no bioma da mata seca, eles conseguem receber do Estado de Minas Gerais o chamado ICMS ecológico. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Você pega o município de Mariléia, no ano passado, no primeiro... Marliélia, desculpe. No primeiro trimestre do ano passado, ele conseguiu receber R$460 mil. Isso é um dinheiro significativo. Você consegue cuidar de toda a sua estrutura, às vezes, da disposição do lixo com esse recurso. Você pega aí São João Batista do Glória, 280 mil no primeiro trimestre. São Gonçalo do Rio Preto, 200 mil. O Rogério está aqui, foi um grande idealizador desse programa aqui no passado. E essa lei é bem interessante, que aqueles que mais precisam são os que mais recebem, né? Municípios maiores que têm mais condições recebem menos, e aqueles que têm menos condições recebem mais. Então, é um grande estímulo e uma grande ajuda para os municípios que fazem o seu dever de casa. Entrando agora nos comitês de bacia, recentemente eu estou entrando meio de cabeça nesse tema, que eu acredito muito nele. Eu vejo os comitês aí como um fórum democrático, de representatividade, que tem trazido bons resultados aí, não só no estado de Minas Gerais, mas em todo o país, né? A representação ali consegue trazer, principalmente para os gestores públicos, uma realidade de bacia, apontamentos para os investimentos na área ambiental, né, sugestões inteligentes e, principalmente, propositura de políticas públicas adequadas para a solução de questões ambientais na bacia, notadamente as questões voltadas para os recursos hídricos. Então, eu estou como também presidente do CEIVAP, que é o Comitê de Integração do Paraíba do Sul, e eu trouxe algum exemplo de lá. Eu acho que pode aí servir para que os senhores, né, se empenhem nesse trabalho junto aos comitês, busquem a representação e também levem essas ideias como proposituras para a implementação dessas políticas naqueles comitês aonde os senhores e senhoras estão inseridos. Então, eu trouxe um exemplo aqui do Paraíba do Sul. Paraíba do Sul conta aí com um orçamento de 145 milhões para o triênio 2013-2016. Da onde vem esse recurso? Esse recurso é oriundo da cobrança pelos recursos hídricos. Todo usuário de água hoje, em comitês, aonde a cobrança já está implementada, ele recolhe um fundo, esse dinheiro, que depois vai ser revertido para a bacia em obras de melhoria ambiental, trabalhos de educação ambiental. Eu vou citar ali na frente alguns projetos sendo desenvolvidos no Paraíba do Sul. Então, essas ações, elas lá no Paraíba, elas são para gerenciamento de recursos hídricos, né, qualidade e quantidade de água,
recuperação da qualidade ambiental, projetos executivos de saneamento, de drenagem de água pluvial, de contenção de erosões, e também proteção desses recursos hídricos através de projetos de proteção de mananciais. Então, eu trouxe aqui, eu dividi isso em 3 módulos. Nós temos aqui um primeiro módulo, gerenciamento de recursos hídricos. Então, nós vamos ter ali um planejamento, né, um subsídio de disciplinamento de atividade mineral, onde a gente vai poder aprofundar nessa atividade, que a gente sabe que a atividade mineral é extremamente importante para o país e principalmente para o estado de Minas Gerais, que traz a mineração no nome. A gente tem plena convicção disso, mas a gente sabe também que uma mineração mal desenvolvida de forma não sustentável pode ser um grande problema para uma bacia hidrográfica. Então, lá no Paraíba, nós estamos aí com um trabalho voltado para esse disciplinamento e para o acompanhamento dessas atividades para evitar problemas e também remediar os problemas que a gente já enfrenta. A gente está trabalhando também na ampliação de base de dados, né, aumentando nossa rede de monitoramento, porque eu sempre digo que para a gente enfrentar algum problema, a primeira coisa a gente tem que ter um diagnóstico. Tem que saber qual é o problema, a dimensão desse problema, os detalhes desse problema. Senão, a gente começa a trabalhar aí de forma desordenada, né? Sem um foco. E, às vezes, gastando as energias num problema menor e não gastando nem um pouco de energia nos grandes problemas. Então, o desenvolvimento de sistema de monitoramento de qualidade e quantidade de recursos hídricos vem justamente para isso, para a gente ver como é que está a saúde daquela bacia e aonde estão localizados os problemas mais críticos. E quais são esses problemas? Para que a gente promova esse enfrentamento aí de forma eficiente. Nós temos também as ferramentas de construção da gestão participativa. Então, isso é muito importante. Esse trabalho aí de comunicação social, esse trabalho de educação ambiental, de mobilização participativa e de capacitação técnica. Então, nós estamos promovendo isso dentro da bacia com recurso da cobrança. E isso vem dando resultado. Eu acredito muito nesse trabalho de base. Eu não me canso de falar que a gente só consegue construir alguma coisa concreta se tiver base sólida. E base sólida passa por isso, em capacitação. Temos gestores públicos capacitados, termos de fato um trabalho de educação ambiental eficiente, né, que atinja aqueles que vão ter aí a grande responsabilidade de mudar esse cenário. E eu acredito muito nesse trabalho de educação ambiental, e é o que nós estamos tentando lá implantar dentro do Paraíba do Sul. E vamos conseguir. Nós temos aí também um trabalho voltado para a recuperação da qualidade ambiental, que já é um trabalho bem de remediação, né? Então, nós estamos aí trabalhando com redução de cargas poluidoras, né? Coleta e tratamento de esgoto doméstico, com a elaboração dos planos municipais de saneamento básico. E eu gostaria de dar um destaque. Nós conseguimos agora, há 15 dias atrás, uma coisa inédita no país. O Comitê de Bacia entregando para os municípios o Plano Municipal de Saneamento com recurso da cobrança. Então, nós vamos fechar agora até o final do ano 100% dos municípios inseridos na Bacia do Paraíba do Sul com seus planos municipais de saneamento. Lembrando que a Bacia do Paraíba do Sul é uma bacia federal que pega 3 estados, Minas, Rio e São Paulo. O estado de São Paulo já tinha feito o seu dever de casa, né, já estava com 100% dos municípios com seus planos municipais de saneamento. Nós estamos fechando agora o estado do Rio e de Minas Gerais, entregando, sem custo nenhum para o município, os seus planos municipais de saneamento e ajudando o município, nesse caso, a cumprir com a legislação e habilitando esse município a receber os recursos do governo federal para a implementação desses planos.
Nós estamos aí com um diálogo estreito com o pessoal da Funasa, buscando apoio. Nós conseguimos já potencializar recursos nas obras de saneamento aí, na ordem de 240 milhões já na bacia, só em obras de saneamento, que a gente pega esse projeto, dá entrada lá na Funasa e consegue o recurso. Semana passada já consegui mais um município da Zona da Mata, que é o município de Rodeiro, já foi contemplado com mais 14 milhões para o tratamento do esgoto. Uma cidade que tem grande problema, até por escassez de água, né? Então, é um trabalho que vem dando resultado. Nós temos aí, na parte de drenagem urbana e controle de cheias, monitoramento hidrológico, quadro quantitativo e sistema de prevenção de alerta de cheias, controle de erosões em áreas urbanas, os planos diretores de drenagem urbana e intervenções para controle de inundações. Essa é outra obra importante que está sendo feita. A drenagem de água pluvial, vou abrir um parênteses nela aqui também, que os especialistas que estão trabalhando com a gente, fazendo um levantamento junto aos municípios, nos trazem uma realidade preocupante. Porque drenagem de água pluvial, todos falam a mesma coisa, é uma caixa preta. Ninguém sabe o que tem debaixo da terra. Aquilo foi sendo feito ao longo do tempo, sem projeto, não existe nenhum histórico hoje no município. Então, mistura-se água pluvial com esgoto e aquilo vira uma bagunça. E agora fica difícil até para fazer um levantamento de qual é a situação, porque você não tem projeto, você não tem histórico. E a gente sabe como isso termina, né? É um grande problema enfrentado hoje, principalmente pelos grandes centros, porque qualquer chuva, a cidade alaga. E isso impacta no trânsito, impacta na vida, na qualidade de vida da população, além do risco de doenças. E aí, quanto ao controle de cheias, outro projeto importante sendo desenvolvido lá com recurso da cobrança. Nós temos aí 2 projetos sendo desenvolvidos, um na bacia do Pomba e outro na bacia do Muriaé. O da bacia do Muriaé já em estágio bem avançado, onde nós conseguimos, com recurso também da cobrança, a elaboração de um projeto para contenção de cheias, para resolver o problema das cheias do município de Muriaé. Conseguimos, através do Ministério das Cidades, recursos na ordem de 340 milhões para a elaboração desse projeto e já está em obra, em estágio avançado, a barragem de Muriaé para contenção de cheia. É uma barragem, o professor Luiz Fontes me ajuda aqui, de perenização, não é isso? Né? Você consegue segurar a chuva quando ela vem forte, né? E depois você vai soltando essa água devagar e mantém o rio sempre ali no mesmo nível, evitando aí sérios problemas que trazem prejuízos enormes, né, e perdas de vida, que para a gente é o mais preocupante. Nós temos aí também proteção e aproveitamento dos recursos hídricos. Então, programas aí de incentivo à racionalização de uso desses recursos naturais, né? E isso vem se tornando interessante, porque quando você implementa a cobrança, você incentiva de forma indireta o uso racional do recurso hídrico. Isso vem dando resultado. E eu acredito muito nesse processo. Aquele bonzinho conscientizado, esse é minoria, né? Aí quando aquilo começa a trazer benefícios, começa ele enxergar a possibilidade de receita, de lucro com aquilo, a coisa começa a andar e dar melhores resultados. E a gente vê isso para todo lado. O próprio ICMS ecológico vem sendo um incentivo. Eu cito sempre um exemplo do setor sucroalcooleiro, quando eu falo de mudança de comportamento. O setor sucroalcooleiro, há 20 anos atrás, era o caos. Julgava essa vinhaça em cursos d'água, aquela mortandade de peixe, grande problema. Um passivo ambiental violento do bagaço da cana, pilhas e pilhas. Eu cheguei a visitar algumas usinas no passado, né? Poluição atmosférica, um consumo enorme de água na lavagem da cana.
né? A torta de filtro, outro problema. E ela começou a enxergar a possibilidade de ganho aonde existia um problema. Então, a vinhaça passou a ser utilizada na fertirrigação. Com a fertirrigação, diminuiu o gasto com adubo, né? e com água. A água da lavagem passou a ser reaproveitada. Então, aquela água vai, lava a cana, passa por um tratamento simples e volta, lava a cana de novo. Ele não precisa gastar dinheiro com água. Filtros simples resolveram o problema da poluição atmosférica. E o bagaço da cana, que era um grande problema, se tornou um grande negócio hoje no setor sucroalcooleiro com a venda de energia. Em certos lugares é um negócio melhor do que a própria produção de açúcar e álcool. Ou seja, conseguiram resolver um grande problema ganhando dinheiro. Nós temos aí também o plano de proteção de mananciais e sustentabilidade no uso de solo. Geração de mapas, que eu acho isso importante, que vem trazer também esses mapas cartográficos e temáticos. Eles trazem para o Estado uma visão plena, né, para o comitê uma visão plena da bacia, para o agricultor, para o usuário. Ele vai ter também um diagnóstico do que ele precisa para o seu investimento, ele vai saber das vulnerabilidades, das aptidões daquela região para desenvolver as suas atividades, né? Não adianta você montar uma fábrica de refrigerante onde não tem água. Não adianta você montar uma agricultura onde você não tem precipitação e não tem água. Então, aí você vai poder direcionar seus investimentos. O que acontece hoje, o Estado, existe uma ferramenta no Estado chamada zoneamento ecológico e econômico, que vem também nesse sentido auxiliar o Estado e os investidores. Recuperação de áreas de preservação permanente. Nós estamos aí com a lei florestal posta. O governador tem até amanhã para estar sancionando, assinou hoje, publicou hoje aí. Bom o cara que acorda cedo, que ele lê o diário oficial antes da gente. Não é isso? Por isso que ele foi meu chefe. Aprendi muito com ele. Então, a lei está posta, nós temos aí uma obrigação de recuperar as áreas de preservação permanente. E a gente pode fazer isso com a ajuda do Comitê de Bacia, com a ajuda do Estado, lembrando que o Estado de Minas Gerais tem também os seus projetos de fomento, onde o Estado distribui as mudas, os mourões, arame, para que os produtores rurais possam recuperar áreas degradadas. Esse 3.2 eu acho ele muito interessante. É um incentivo à sustentabilidade no uso da terra, que inclui o pagamento de serviços ambientais. O Estado de Minas também tem um programa nesse sentido, está patinando ainda, diga-se de passagem, antes que eu comece a apanhar aqui, né, Rogério? Vamos botar a coisa clara, o projeto está patinando, que é o Bolsa Verde, né? Mas, com recurso da cobrança, dentro de um comitê de bacia, nós estamos implementando um trabalho de pagamento de serviços ambientais, que é aquele produtor que faz mais do que a lei exige, receber pela preservação. E isso, eu não tenho dúvidas nenhuma, que é um grande incentivo e traz grandes resultados. Eu tive a oportunidade de visitar o programa pioneiro de pagamento de serviços ambientais, que foi em Nova York, nas montanhas ali no entorno de Nova York, que abastecem a cidade de Nova York de água. Então, eu tive a oportunidade de estar lá com a turma, visitando, conhecendo o projeto. Nova York tinha um problema sério de abastecimento de água no passado, e aí começaram a pagar para os produtores rurais preservarem o ambiente aonde estavam as nascentes do entorno da região metropolitana. E aí, num primeiro momento, o produtor, eu tiro leite. Quanto você recebe pelo leite da sua vaca? É tanto. Então eu vou te dar esse tanto, você tira a sua vaca daqui, dessa área, que é uma área importante para a recarga hídrica, uma área importante para o abastecimento. E assim o Estado foi pagando
posteriormente o Estado foi adquirindo essas áreas e criando unidades de conservação. E hoje, a água de Nova York chega às casas sem sequer tratamento. Ela passa por apenas uma filtragem. Tamanha é a qualidade da água. Então, num primeiro momento, o que eles acharam que era despesa, era gasto, hoje se tornou uma redução de gastos, né? Uma grande economia para o município. É o que eu disse, investiram lá na causa, não ficar tratando o efeito. E o resultado foi maravilhoso, que vem sendo seguido aí por vários países do mundo. Nós temos aí um projeto parecido em Minas Gerais, né, que é na região de Extrema. Falou, né, de Extrema, né? O ruim da gente não participar de tudo é que a gente fica repetindo as coisas. Estão conectados. Então, mas é um programa interessante que hoje é adotado por Minas Gerais, responsável pelo abastecimento de São Paulo. Aí, voltando ao Paraíba do Sul, o Paraíba do Sul tem um papel importante hoje na vida de 3 estados. Minas Gerais, a gente conhece a realidade, né? O Paraíba do Sul tem uma grande vocação para a geração de energia elétrica, uma grande vocação para a mineração, uma grande vocação aí para a agricultura. Você pega a região de São Paulo, o Vale do Paraíba, representa 12% do PIB nacional. É uma região altamente industrializada, que tem também as suas esperanças depositadas no Rio. O Rio de Janeiro, o Paraíba do Sul é responsável por 80% do abastecimento de água da região metropolitana do Rio, através de uma transposição dele para o Guandu. E agora está sendo discutida mais uma transposição no Paraíba do Sul para a região metropolitana de São Paulo, porque o Complexo da Cantareira já não é suficiente mais para o abastecimento público. E isso nos faz refletir, pensar, temos água para isso tudo? Nós temos que ter responsabilidade com o trato do recurso hídrico para garantir os seus usos múltiplos. Porque isso é de extrema importância para a sobrevivência do ser humano e para as atividades econômicas dessa região. Nós temos aí hoje 4 comitês aí federais com cobrança implementada em Minas Gerais. Nós temos aí o Doce, o São Francisco, o Paraíba do Sul, o Piracicaba, Jundiaí e Capivari. Então a gente vê também, detalhe, né? Tirando ali o Paraíba do Sul, que só passa por aqui, os outros 3 nascem no estado de Minas Gerais. Então, Minas Gerais, e mesmo assim, Minas Gerais tem uma responsabilidade muito grande na entrega do Paraíba do Sul, porque ele sai de São Paulo, dá uma volta aqui em Minas e depois vai para o Rio, né? Uma responsabilidade muito grande no que a gente vai entregar para garantir também ao povo fluminense água, não só em quantidade, mas também em qualidade. Eu trouxe aqui bônus ambientais e melhoria da qualidade de vida da população e reconhecimento da boa gestão. Então, para um gestor público, no âmbito do seu território, ele trazer esses ganhos para a população, ele tem que se atentar àqueles 8 detalhes ali. Ele tem que pensar na melhoria da qualidade de vida da população. Ele tem que atrair empresas e emprego de qualidade. Porque a gente sabe que sustentabilidade está baseado num tripé, né? É o econômico, é o ambiental e é o social. E hoje ainda tem um quarto item sendo colocado na mesa aí também, que é o culturalmente aceito, né? E muitas vezes ele tem viabilidade ambiental, econômica e social, mas a cultura daquele povo não aceita aquele tipo de empreendimento naquele lugar. Então, são coisas que têm que ser observadas. Crescimento do turismo ecológico de valor agregado. A gente tem aqui diversas regiões do estado de Minas Gerais que já tem no turismo uma grande fonte de receita, né? Pega a região ali de Lima Duarte, do entorno, principalmente no entorno das nossas unidades de conservação, e vem tendo aí um destaque.
A gente percebe que hoje a cidade já consegue sobreviver por conta do meio ambiente equilibrado. Queda nos gastos com saúde pública, com meio ambiente sadio. Eu disse aqui, você consegue reduzir os seus gastos com saúde, você consegue garantir a segurança alimentar, que é uma palavra de ordem também no mundo. Segurança alimentar já é um grande problema em diversos países do mundo. Nós somos privilegiados, abençoados por Deus e considerados aí o celeiro do mundo, né? Porque nós temos aqui clima, solo fértil, água e gente disposta a trabalhar. Mais ou menos. Mas o relevo tem certas regiões aí do agronegócio que propicia a mecanização que vem segurando a economia. Não só de Minas Gerais, mas do país. Nesse momento de crise, o agronegócio foi um grande salvador da lavoura, literalmente, né? Nós temos aí também o aumento da autoestima da população. A população que tem qualidade de vida, está sempre sorrindo, está sempre feliz, de bem com a vida. Melhoria na educação de crianças devido ao contato com a natureza. A gente sabe que isso vem trazendo bons resultados também. O relacionamento do homem com um ambiente equilibrado é uma coisa que traz bons frutos. E aumento da produtividade agropecuária, né? Se a gente tem um ambiente equilibrado e sadio, a gente consegue não só a qualidade de vida, mas também um aumento de produtividade. Eu trouxe aqui uma mensagem para os senhores, né, que o gestor municipal é um dos principais agentes de mudança. Seu exemplo e suas ações direcionam a população rumo à sustentabilidade. A bola está com vocês. Sem fazer juízo de valor, o modelo posto estabelecido pela legislação imputa a maioria das responsabilidades ao município, ao gestor público municipal. E isso é um grande desafio, por todas as questões que são aí notórias. Dentre esses diversos desafios, eu vou citar mais um aqui, que eu acho importante estar sendo colocado na mesa, que ontem foi colocado aqui pelo secretário Adriano, assim, de forma um pouco superficial, mas que a gente precisa estar aprofundando nisso, que é a implementação da Lei Complementar 140. A Lei Complementar 140, ela traz para o município a obrigação da regularização ambiental, dos processos de fiscalização, e isso, no meu entendimento, é um caminho interessante, desde que seja feito de forma responsável. A gente sabe das dificuldades enfrentadas pelos municípios, mas a gente também vê esse modelo hoje de regularização caminhando para um colapso. O Rogério participou comigo aqui desde um momento de mudança. Quando eu cheguei no Estado há mais de 10 anos atrás, a gente tinha no Estado de Minas Gerais um modelo centralizado, onde todo o processo de licenciamento ambiental se dava. Licínio também é testemunha disso, era companheiro nosso lá no órgão ambiental, na Fundação Estadual de Meio Ambiente, responsável pelo licenciamento ambiental na época, onde todo o processo de licenciamento e fiscalização, ele se dava em Belo Horizonte, na Fundação Estadual de Meio Ambiente, e o IEF tinha o trabalho de fiscalização e de fomento já de forma descentralizada. Com o tempo, aquilo chegando já perto do colapso, na gestão do Dr. Zé Carlos Carvalho, com o Dr. Shelley, o primeiro governo de Aécio Neves, tivemos a oportunidade de promover a descentralização do Sistema Estadual de Meio Ambiente, onde foram criados 9 regionais pelo Estado de Minas Gerais, um trabalho imenso. Quantos quilômetros rodados, Rogério? 100 mil. A turma tendo que ir para a ponta, promover estruturação e descentralizar o licenciamento. E achamos que aquilo seria a solução dos problemas. Já temos convicção de que o modelo descentralizado já está também caminhando para o colapso.
A gente não consegue mais atender, através de novas estruturas, as demandas do Estado de Minas Gerais. Por quê? Hoje, o processo de regularização se tornou necessário para vários outros processos. Então, hoje, você quer pegar um dinheiro no banco, o gerente exige a regularidade ambiental. Se você vai comprar um produto para a sua empresa, o seu fornecedor quer saber se você tem regularidade ambiental. Quando você vai vender o seu produto, principalmente exportação, ele quer saber se você tem sua regularidade ambiental. E por aí em diante. Então, em vários momentos hoje, a regularidade é exigida. E isso traz um aumento significativo da demanda. E a estrutura não acompanhou essa evolução. E eu tenho entendimento que atividades desenvolvidas com impacto local é de responsabilidade do município. O município tem que ter essa governança para definir o que deve e o que não deve acontecer no âmbito do seu território. Isso é uma independência política. E isso não vai trazer muito ônus para o município, não. No primeiro momento, você promove a estruturação e o licenciamento, ele se paga. Ele é autossuficiente. Porque não é o governo, não é a prefeitura que paga para o cara se licenciar, é ele mesmo, através das taxas, dos emolumentos. Ele vai recolher ali o que foi gasto pelo município para que ele tenha seu empreendimento regularizado. E aí, a gente tem que ter agora criatividade para poder implementar isso no âmbito municipal. Eu tenho discutido muito isso, eu participo de um grupo de trabalho discutindo o licenciamento ambiental em Brasília, com outros estados, com participação da ministra Isabela, que vem também defendendo esse modelo. Diga-se de passagem, nós temos apoio do governo federal nesse sentido, mas precisamos promover uma grande mudança do processo de regularização ambiental. Esse modelo posto aí com 60 mil normas válidas, ele traz uma insegurança jurídica tremenda. Isso torna o nosso país pouco atrativo do ponto de vista de investimento. E Minas Gerais menos ainda, por ser um estado, pela tradição aí, sempre mais restritivo com as questões ambientais. Por questões óbvias, Minas Gerais, a vulnerabilidade aqui é alta, nós temos aí uma biodiversidade rara, né? E é responsável aí, a grande, fala que a caixa d'água do país, né? Vários dos cursos d'água aí, dos grandes cursos d'água nascem aqui. Então, isso merece uma atenção sim redobrada por parte do governo. Mas isso tem uma consequência. Nós precisamos dar uma virada de mesa, nós precisamos dar uma enxugada nesse arcabouço jurídico. Nós precisamos, no meu entendimento, que o poder público detenha conhecimento. Porque a grande verdade é que o poder público não tem conhecimento nenhum. Quando eu preciso do empreendimento naquele lugar, eu viro para o empreendedor e falo assim, me traga um estudo para falar o que tem ali, porque eu não sei. Ele que vai ter que contratar e me trazer. Isso gera uma desconfiança. Eu estou me baseando numa informação trazida por ele sobre uma coisa que ele quer desenvolver. Então nós temos que começar a pensar nisso, a sermos donos das informações. Porque se tivermos o domínio das informações, a gente não vai precisar mais ficar onerando o empreendedor, me traga isso, me traga aquilo. Eu já sei o que tem ali. E nós temos instrumento para isso, nós temos zoneamento ecológico e econômico, precisamos melhorar a escala dele, porque hoje ele não tem escala. Nós temos inventários florestais, nós temos inventário de fauna, nós temos avaliações ambientais integradas, nós temos avaliações ambientais estratégicas. Nós temos rimas de qualidade que podem estar incrementando esse banco de dados e criando um diagnóstico preciso. Para que a hora que eu precisar de um licenciamento ambiental, eu falo assim, o problema aqui, nós temos um problema aqui de fragilidade desse solo, nós temos um problema aqui do sapo do peito roxo, você vai ter que aprofundar o estudo, e mais nada. E aí, nós vamos evitar esse desgaste, essa judicialização do processo de licenciamento ambiental. Porque hoje, a gente escuta muita crítica ao Ministério Público. Porque o Ministério Público não deixa a gente fazer nada, porque o Ministério Público bate aqui, porque o Ministério Público está fazendo o papel dele.
Qual que é o papel do Ministério Público? Agir nas lacunas. O nosso licenciamento é um queijo suíço. Ele vai ter que entrar nisso a todo momento. Isso é péssimo para todo mundo. É ruim para o Estado, é ruim para o investidor, e você pode ter certeza, é ruim para o Ministério Público também, que é trabalho. É ruim para o Judiciário. Mas, infelizmente, quando a coisa é solta, questão ambiental tem que ser posta de forma exaustiva. A gente não pode ter dúvida do caminho. Tem que ser aquela receita de bolo, no tintim por tintim. Lá não pode ter, voltando ao exemplo da receita, não pode ser igual a receita no sal a gosto, não. Tem que até falar o tanto de sal que tem que colocar. Se deixar a gosto, o gosto seu é um, o meu é outro. E a gente não pode ter isso. Então nós precisamos dar essa virada. E eu acho, entendo, tenho certeza, que o caminho é agora uma descentralização ainda maior. A gente botar a regra, criar as ferramentas necessárias e apoiar os municípios nesse modelo. E esse modelo, ele pode ser inovado. Eu não preciso, às vezes, ter lá em Araponga e Canaã, cada um tem um. Eu posso ter um consórcio de municípios ali, promovendo licenciamento ambiental, por que não? A saúde fez isso aí, através dos consórcios de saúde, vem dando certo. Por que a gente não pode fazer isso com o meio ambiente? Nós temos que ter aí, agora, criatividade. Aquele que não tiver condição de se estruturar sozinho, vamos buscar outro caminho. Vamos pegar ali o município vizinho, que tem ali uma similaridade, está dentro da mesma bacia, tem ali já uma afinidade, e promover a implantação de um sistema descentralizado. Fica muito melhor para o usuário, porque hoje você pega ali, no exemplo que eu dei de Canaã e Araponga, você tem hoje, para resolver seu problema, tem que ir lá em Ubar, tem que andar 100 quilômetros. Se você estiver ali dentro, é muito mais fácil para o usuário. É bom para a gestão municipal, que ela vai ter autonomia, ela vai ter governança no processo. Então, nós temos que refletir sobre isso e botar 140 em prática. Foi dito aqui ontem também para o secretário Adriano, hoje nós temos aí aproximadamente 10 municípios mineiros, dos 853 municípios, 10 que promovem licenciamento ambiental. Você pega o estado de Santa Catarina, 90% dos municípios lá já promovem o processo. Rio de Janeiro, a mesma coisa. Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, por que não seguir esses exemplos? 140 está posta. Agora nós temos que mexer o esqueleto e botarmos ela em prática. E eu tenho certeza que, se tivermos aqui o que foi colocado ali, prefeitos com essa visão de que meio ambiente é importante e fundamental para a qualidade de vida da sua população, gestores públicos capacitados, dispostos a enfrentar o problema de frente, e apoio da comunidade, porque gestão ambiental se faz com união de esforços. Não adianta só o poder público municipal, ou federal, ou estadual, ou setor produtivo, ou a sociedade. É a união de esforços. Essa mobilização é importante. Nós precisamos dar as mãos, o poder público federal, estadual, municipal, órgãos de controle, sociedade civil organizada e setor produtivo. Só assim conseguiremos aí atingir os nossos objetivos e resolver esses grandes problemas que enfrentamos aí com a questão ambiental. Então é isso. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Ali estão meus contatos. Se precisarem de alguma coisa, grande abraço a todos aí. Obrigado.